Olá, aluno, tudo bem? Aqui é o professor Casanova e a gente vai dar continuidade aí à nossa última aula, tá? Onde a gente vai falar de interações na natureza. A aula de hoje ela não vai procurar ser específica nas interações, mas dar uma noção geral, tá? Lembrando que as interações elas vão produzir o que a gente chama de força, tá? E a gente vai ver detalhes da força mais para frente, tá? Então, quando eu falar de interações, eu estou falando de força. Tá? E, do ponto de vista físico, a força ela é exercida sobre um sistema ou ela é exercida por um sistema no outro, né? Nas vizinhanças, enfim. Tá? Então, quando eu falar de força, eu estou falando de, no mínimo, dois sistemas interagindo. Tá? Ah, e se eu tiver três sistemas interagindo? Aí eu vou aplicar o princípio da superposição de forças. O que significa? Que, ainda que esses três sistemas estejam interagindo entre si, as interações são isoladas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor o sistema A interagindo com B. O fato da presença de C, do terceiro sistema, estar, né, fazendo parte aqui desse bloco, não altera a interação de A com B se não existisse o C. Tá? Então, a presença de C ela não vai alterar a interação aos pares de A com B. Da mesma forma, a presença de A não altera a interação de B com C e a presença de B não altera a interação de A com C. Isso é verificado? Isso assim, tipo assim, eu posso partir desse princípio sem qualquer outra informação? A priori, não. Eu não posso garantir que o C não intervenha na interação de A com B. Eu não posso garantir isso de primeira. Mas, se isso acontecer, né, se um dos corpos interagir na interação dos outros dois, a situação fica absurda, fica muito complicada, tá? Então, eu vou considerar que a presença de outros corpos não atrapalha a interação aos pares. Então, A com B interage da mesma forma como se não tivesse ninguém. O A com C interage da mesma forma como se não tivesse ninguém. O A com D, né, o sistema A com o sistema D, enfim. Tá? Então, isso a gente chama de superposição de forças. Tá? A interação se dá aos pares. A força ela é uma grandeza vetorial. Então, tudo que a gente viu lá da cinemática vetorial vai valer aqui para a força do ponto de vista matemático, tá? Do ponto de vista vetorial. Tá? Não que as ideias cinemáticas sejam anuladas aqui, mas o princípio físico vai ser diferente um pouco. Tá? Como a gente já comentou, a dinâmica ela é a causa da cinemática. Então, ela não anula a cinemática, pelo contrário, ela explica a cinemática. Tá bom? E eu posso garantir para vocês que, por enquanto, essa força vai ser dividida em duas formas, né? Ou ela é uma força de contato, quando ela é uma interação de colisão, tá? Contato. Ou então ela é uma força de campo, que ela atua à distância. Por exemplo, a gravidade, né? A força gravitacional, né? É uma força de campo, tá? Porque ela vai atuar à distância. Eu não tenho um contato direto do Sol com a Terra, né? Não existe um contato, mas existe uma interação à distância. Existe um campo gravitacional do Sol que engloba, né, a Terra. O que eu quero dizer com isso? A Terra ela está na região de influência do campo gravitacional solar. Tá? Outra força de campo que a gente pode falar é a força elétrica, tá? Força magnética, são forças de campo, tá bom? E outras forças, né, são chamadas de forças de contato. Então, quando uma bolinha bate na parede, está tendo interação ali de contato. Contato. Tá bom? Beleza? E o que nós vimos na última aula? Nós vimos o seguinte: o impulso, né, aplicado, ele é o responsável pela variação da quantidade de movimento. E nós vimos que numa situação em que não há no sistema a atuação dessas forças, se não há o impulso aplicado nessa força, né? Então, num sistema
livre de forças ou de interações, né? Forças externas, eu tenho que isso aqui vai para zero, né? A variação da quantidade de movimento do sistema é zero. Porque eu não tenho ninguém para, né, modificar esse estado. É a primeira lei de Newton, a inércia. Ó, peraí. Se o sistema não tem situações de forças externas atuando sobre ele, ele vai permanecer no estado que ele está. Ele não vai modificar esse estado. E o que numericamente caracteriza o estado? É essa quantidade de movimento, esse momento linear. Tá? Lembrando que o momento linear também pode ser chamado de Q, tá? Então, se no seu livro tiver o Q, é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Então, no sistema livre de ações de forças externas, tá? Por exemplo, a bolinha lá, na marca do pênalti, ela vai permanecer ali. Ok? E aí a gente vai mais além. Mas espera aí. A bolinha na marca do pênalti, ela não está livre de ações de forças externas. Existe uma força de campo atuando sobre ela, que é a força da gravidade, que joga a bola para baixo. Ao mesmo tempo, o chão sustenta ela para cima. Né? O gramado ali vai sustentar ela para cima. Então, quando eu falo aqui, ó, livre de forças externas, eu estou falando de livre de força resultante. Eu estou falando livre de força resultante externa. Tá? Então, se a força resultante for igual a zero, eu estou nessa condição aqui. Opa, então como é que eu vou escrever força resultante? Força resultante é o somatório de todas as forças que podem atuar no sistema. Né? Alguns livros vão trazer FR. Então, quando isso for zero, eu não tenho variação da quantidade de movimento. Significa que a minha quantidade de movimento é uma constante. Se ela não varia, porque ela é uma constante. Né? Então, veja que o impulso e a força, né, estão intimamente ligados. Porque, do ponto de vista físico, o que causa a alteração da quantidade de movimento? É um impulso. Como que ele causa? Por uma interação, por uma força. Tá? Então, nós vamos definir, claro que existe todo um preparo, né? Mas aqui a gente vai definir. Tá? O impulso, nós vamos definir o impulso como sendo a força vezes um ΔT, atuando no instante. Tá? Então, veja, qual que é a unidade de impulso? A unidade de impulso é a mesma da quantidade de movimento. E nós definimos aqui movimento, deixa eu colocar aqui, ó. Definimos aqui, ó, m vezes v, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei em outra fórmula. Coloquei aqui, ó. Nós definimos quantidade de movimento, tá? Então, já que nós definimos essa quantidade de movimento, discutimos ali o estado de equilíbrio também, né? E eu tenho o impulso como sendo essa grandeza aqui, ó, tá? Então, a minha unidade de impulso, ela vai ser massa vezes velocidade, ou seja, quilograma vezes metro por segundo. Essa é a minha unidade de impulso. Tá? E aqui eu vou ter a unidade de força, que eu ainda não sei, né? Vezes a unidade de tempo, que é segundo. Tá? Lembrando que isso aqui vai ser o responsável pela variação da quantidade de movimento. Tudo bem? Eu tinha lá um estado de movimento, fui para outro estado de movimento por causa da ação de um impulso. Quando esse segundo passa para cá, né, eu vou ter que a unidade de força
No sistema internacional, tá, pessoal? Isso aqui é no sistema internacional. Vai ser quilograma, metro por segundo, que já existia, né? E aí dividido por segundo de novo. Então vai ficar segundo ao quadrado. Opa! Então eu já tenho uma ideia de que a minha unidade de força tem que ser alguma coisa de massa, e isso aqui, ó, é a aceleração. Tem que ser alguma coisa nesse sentido, de massa vezes aceleração. Tá? Lembrando, isso aqui é uma força específica? Não. Isso aqui é o que eu vou chamar de força resultante. Porque é a força resultante que aplica o impulso. Né? No caso que a gente estava discutindo, em que a força resultante é zero, não tem variação da quantidade de movimento. O movimento tem a sua constância. Né? Tá? E como é vetorial, se P é constante, significa que mv é constante. Então, ó, a velocidade ela é constante vetorialmente. Então, ela não muda nem de tamanho, nem de módulo, e nem de orientação. Então, ela só pode ser um MRU. Ou então ela é zero. Né? Ou então ela é zero, e aí eu vou ter o repouso. Então, esses estados livres de ação de força, a gente chama de estados de equilíbrio. Tá? Então, quando eu não tenho força resultante, eu estou falando de estados de equilíbrio. Mas quando eu tenho uma força resultante, ela vai ser alguma coisa do tipo massa vezes aceleração. Pelo menos as unidades estão dizendo isso. E a gente chama isso aqui de Newton. Tá? Então, a unidade de força no sistema internacional é Newton. Então, vamos lá. Considere que a quantidade de movimento é constante. E a gente já viu que isso aqui pode ser repouso ou MRU, né? Pela propriedade da inércia. Pela propriedade da inércia, ele vai tender a permanecer em repouso ou MRU livre de força resultante. Então, livre de força resultante. Né? Então, a minha bolinha lá, né, no gramado, ela é livre de forças? Não, ela não é livre de força. Mas a resultante sobre ela é zero. Então, eu tenho a força para cima aqui, que é a força do gramado. E eu tenho aqui a força da terra, né, puxando a bolinha para baixo. Vamos botar força F terra, né? F terra, que é a força da gravidade, intuitivamente. Então, esse somatório aqui, somatório de forças, tem que ser zero. Tá? Então, no equilíbrio, isso aqui, ó, equilíbrio, somatório de forças é zero. Tá? Então, lembrando, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Eu preciso de um referencial só para eu matematizar as coisas, vou considerar para cima positivo. Né? Então, as componentes para cima são positivas, as componentes. Tá? Então, eu tenho que a força, aqui eu só quero as componentes, força gramado, menos a força terra, né, em componente, é igual a zero. Se eu fosse escrever vetorialmente, eu ia escrever F gramado mais F terra, tá? Vetorialmente. Igual a zero, vetor também, né? Aqui faltou vetor. Eu não posso somar dois vetores e encontrar um escalar. Mas aí, quando eu transformo nas componentes escalares, como é tudo vertical, né? Aí, tranquilo, não preciso ver componente cosseno, componente seno, né? Aí entra o sinal. Tá? Mas o que eu quero dizer? Que no equilíbrio, a resultante é zero. Por quê? Porque no equilíbrio não há variação da quantidade de movimento. E aí ele pode estar em repouso ou MRU. Tá? E a gente vai entender por que isso acontece do ponto de vista intuitivo aqui. Né? A gente vai entender essa primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, do ponto de vista mais ou menos intuitivo, por um experimento mental. Imagina o seguinte, você tem uma tábua inclinada aqui e você põe uma bolinha. Você não precisa ser um mito do entendimento para entender que a velocidade dessa bolinha vai aumentando. Então, a velocidade aumenta na queda, né? Então, quando ela vai caindo, a velocidade dela vai aumentando. Então, com certeza, tem uma aceleração.
certo? Isso na tábua inclinada. Tá? Agora, eu posso considerar também que eu peguei a bolinha aqui embaixo e joguei ela para cima com um impulso inicial. Não posso? Né? Eu dei um impulso inicial para ela, ela saiu daquela posição e foi subindo. Quando ela vai subindo, a velocidade diminui. Certo? A velocidade diminui. Então, na subida a velocidade diminui, na descida a velocidade aumenta. Se eu pegar essa tábua e colocar agora na horizontal, vou tentar desenhar o mais horizontal possível. Na horizontal. E colocar essa minha bolinha aqui. Totalmente horizontal. Se ninguém mexer nela, não tem descida para aumentar a velocidade. Não tem subida para diminuir a velocidade. Então, se ela começa com uma velocidade zero, ela vai terminar com essa velocidade zero. Que é um F. Então, a velocidade inicial e a velocidade final é zero. Agora, vamos supor que eu dei um impulsozinho aqui, ó. Pequenininho, não precisa ser muito, não. Só um impulsozinho. Então, ela saiu dessa velocidade zero e adquiriu um outro estado de velocidade final diferente de zero. Beleza. Quando ela chegou nesse estado, tem subida para diminuir essa velocidade? Não. Tem descida para aumentar essa velocidade? Não. Aqui está na horizontal. Na horizontal. Então, não tem nem subida nem descida para aumentar essa velocidade. Então, quando ela chegar nesse estado de velocidade final, ela vai permanecer com velocidade final constante e diferente de zero. Que também é uma situação de equilíbrio. Então, veja que a força ela só atuou na transição da velocidade inicial até a velocidade final. Depois do peteleco, não tem mais força resultante. Depois do peteleco, não tem mais força resultante. Então, ele permanece em MRU. E aqui, ó, vetorial, né? Eu não estou colocando, mas é vetorial. Tá? Como é só numa linha que a gente está trabalhando, a componente é essa, né? A componente é essa, né? Essa linha horizontal aí. Tudo bem? Então, o MRU também é um estado de equilíbrio por isso, porque ele vai permanecer nessa quantidade de movimento o tempo todo. E a primeira lei de Newton diz isso, é a inércia. Tá? Beleza? Só que quando se fala em sistema em equilíbrio, esse sistema em equilíbrio ele tem duas condições, né? Ou ele está livre de interações externas, né? Interações externas, ou forças externas, livre de interações, ou então a força resultante é zero. Quando a gente considera esse primeiro caso aqui, ó, vamos supor que eu consiga um sistema totalmente livre de interações. Não tem interação da gravidade, não tem interação de outros corpos, não tem interação de nada. Tá? A gente vai chamar que esse sistema aqui, tá? Ele é um sistema isolado. Ele é um sistema isolado. Ele é livre de forças externas. Tá? Um sistema em que a força resultante externa, aqui é externa, tá? Vou colocar aqui, externa, é zero, ele se comporta como um sistema isolado. Tá? Ele não é isolado, mas ele se comporta como um sistema isolado. Então, quando a gente falar de sistema isolado, a gente vai falar o seguinte, ó, é um sistema em que a força resultante sobre ele é zero. Até porque é muito difícil achar esse caso aqui, né? Um sistema totalmente livre de interações. Ele é isolado. Tá? Ele é sozinho.
Aí eu te pergunto, cara, mas esse sistema isolado, pela primeira lei de Newton, e pelo que a gente verificou agora, ou ele está em repouso, ou, melhorar esse ou, né? Ou em MRU. Esse sistema isolado aqui. Mas lembra que repouso, né? Lembra que quando a gente discutiu essas questões de repouso, de velocidade, de trajetória, a gente não falava o seguinte, cara, para ser repouso, para ser velocidade tal, eu não tenho que dizer um referencial? Como é que vem uma lei de Newton dizendo o seguinte, um sistema isolado está em repouso? Repouso em relação a quem? Ele está em velocidade constante. Velocidade em relação a quem? E essa lei, ela diz o seguinte, todo sistema livre de interações, livre de força resultante, obedece a essa lei de inércia, todo sistema. Ou seja, todo sistema em que não há atuação de força resultante está em repouso ou MRU. Mas em relação a quem? Bom, você pode dizer assim, em relação a um observador que não interage com o sistema. Beleza, tranquilo. Não é uma boa fonte física, mas serve, né? O observador ele se coloca no papel de sistema absoluto e toda a física em que ele não interage e ele observa a resultante sobre aquele sistema zero, ele é mero observador, ele não interage com aquele sistema, ele diz, não, então aquilo ali em relação a mim, referencial absoluto, tá? É um bom referencial de repouso MRU. É um bom sistema que está em repouso MRU por causa da inércia. E aí, o que esse observador faz? Ele melhora, ele aprimora isso. Não, peraí. Se em relação a mim, um referencial que eu estou considerando absoluto, que eu não estou interagindo com o sistema, consigo estabelecer esse sistema que eu estou olhando isolado, em repouso ou MRU, então esse meu sistema vai funcionar como um excelente referencial para outros sistemas. Então, esse meu sistema isolado, que está em repouso, ou MRU, ele vai funcionar como referencial. E a gente vai dar um nome específico para isso, que é o referencial inercial. Então, a partir do entendimento da lei da inércia, eu consigo escolher os melhores referenciais para aplicar física, para estudar física. E ele recebe o nome de inercial justamente pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Tá? Então, quando um sistema está livre de interações, a gente fala que esse sistema é isolado, e um sistema em que a resultante externa é zero, ele se comporta como um sistema isolado. E esses sistemas isolados, eles vão estar em repouso ou MRU pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Ora, se eu garanto por uma lei que eles estão em repouso ou MRU, então eles vão funcionar como os melhores referenciais. Tá? Eles vão funcionar como os melhores referenciais. Então, nós aqui, na física básica, vamos escolher os referenciais que estão em repouso ou MRU. De preferência, os que estão em repouso. De preferência, aqueles que o somatório de forças externas é zero. Tá? Então, vão funcionar como os referenciais. Então, a primeira lei de Newton, ela não é simplesmente uma lei que diz o seguinte, vai estar em repouso o MRU, a não ser que uma força esteja atuando. Aí, se uma força estiver atuando, uma força resultante, aí não está mais em repouso MRU. Ela não diz isso somente. Por causa dessa lei, a gente estabelece referenciais para aplicar os nossos sistemas, né? Para aplicar a nossa física. Porque essa lei diz o seguinte, vai estar em repouso, vai estar em MRU, mas espera aí, a gente não tinha discutido que repouso MRU depende do referencial? Como é que uma lei que não falou de referencial estabelece repouso MRU? Tá? Então, esse dilema que a gente enfrenta na primeira lei de Newton, né, ele é resolvido quando a gente compara sistemas isolados com outros sistemas isolados.
até chegar no observador, né? O observador ele funciona aí como um cara que não interage, ele não faz parte da física que ele estuda. Isso foi, no início do século XX, revogado, né? Ou pelo menos aprimorado. Eu acho que aprimorado é uma palavra melhor. No início do século XX, 1905, né? Com a relatividade, final do século XIX, início do século XX com a teoria quântica também, em que o observador interage com o sistema. Mas na mecânica newtoniana, esse observador ele é o referencial absoluto. É com base em si que o físico estabelece esses repousos ou MRUs com base na ideia do equilíbrio, né, causado pela primeira lei de Newton. Então veja, um prédio, ele não é um sistema livre de ações de força. Ele não é. Eu não posso dizer que ele é um sistema isolado. Não a rigor. Mas quando eu vejo um prédio lá, pô, ele está tranquilo. Estou olhando aqui o prédio que está do meu lado, está tranquilo. O prédio que eu estou aqui agora também está tranquilo. Né? Ele está em repouso. Tá? Ele está em repouso. Mesmo que ele não seja livre de ações de forças, a resultante sobre ele, especialmente a resultante externa, tá? Vai dar zero. Vai dar zero. Então, ele vai estar como um bom referencial para a gente aplicar a nossa física. Porque, no caso, né, ele vai estar em repouso. Mas o MRU também é um bom referencial. Perdão, o MRU também é um bom referencial para eu aplicar minha física. Tá? Então, um sistema, por exemplo, que está em movimento circular, não é um bom referencial. Eu posso fazer física nele? Posso, mas aí eu tenho que considerar umas outras situações. Por exemplo, você aqui no carro fazendo uma curva. Vou desenhar o carro visto de cima, então ninguém pode me criticar. Esse aqui é um carro visto de cima. A rodinha aqui, ó. Tá? E esse carro está numa trajetória circular. Fazendo essa curva aí, tá? De raio R. Fazendo essa curva. Nós vimos que na trajetória circular, a minha velocidade é tangente à trajetória. Então, a minha velocidade inicial aqui, ó, velocidade no instante t, é aqui. Então, o passageiro, ou o motorista, enfim, ele tem a propriedade da inércia. Então, a tendência dele é sair pela tangente na curva. A tendência dele é sair aqui, ó, nessa direção. MRU com velocidade constante aqui, ó, com essa velocidade. Essa é a tendência. Só que a gente viu na cinemática que existe uma aceleração que muda a direção da velocidade. E eu já adiantei que toda vez que existir uma aceleração, ó, tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quando existir uma aceleração, isso está ligado a uma força. É força resultante, né? Uma força resultante. Então, neste caso, surgiu uma aceleração centrípeta. Neste caso que eu estou colocando. Então, a resultante aqui também vai ser uma resultante centrípeta. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, vai existir uma resultante centrípeta que apenas muda a orientação da velocidade. Mas a sua tendência não era sair aqui nessa linha laranja? Era. Então, a sua tendência era continuar aqui. Mas o carro faz a curva. A sua tendência era continuar aqui. Mas o carro faz a curva. Então, o que você sente? Você fez a curva para a esquerda, você sente sendo jogado para a direita. Mas você está, de fato, sendo jogado para a direita? Não. Você está apenas seguindo aquilo que a primeira lei de Newton diz, que era permanecer no MRU. Tá? Então, quando o carro faz a curva, está atuando sobre o carro, sobre o sistema, uma força resultante. Então, esse sistema já não é um sistema inercial. Ele tem aceleração centrípeta. Tá? E essa sensação de você ter sido jogado para fora da trajetória, porque o carro faz a curva para a esquerda e você se sente lançado para a direita, essa sensação de ser lançado para fora
é o que a gente chama de força centrífuga. Centrífuga, para fora. Tá? Então, se eu fosse desenhar, eu teria uma resultante centrípeta para cá, força centrípeta para cá, e ela atua como resultante, e você sente, devido à propriedade da inércia que te permanece no MRU, que tenta fazer com que você permaneça no MRU, te joga para cá, uma força centrífuga. Aí, beleza. No fundo, você continua no mesmo lugar. Né? Você continua no mesmo lugar. Então, a força centrípeta se iguala em módulo à força centrífuga. Tá? Por quê? Porque, no fundo, você permanece em equilíbrio, você permanece na trajetória, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse intervalo de tempo aqui, tá? Você permanece em equilíbrio. Mas, professor, eu não estou em MRU. Mas lembra que a gente considerou um ΔT tão pequenininho que eu posso dizer que nesse deltinha S aqui, ó, a velocidade instantânea é a velocidade de um pequeno MRU, a gente discutiu lá em velocidade instantânea isso. Tá? Então, nesse pequeno MRU, né, que o ΔS é quase uma reta, o arco é tão pequeno que é quase uma reta. Tá? Então, nesse quase uma reta, e eu tenho quase um MRU. Então, eu posso dizer que nesse intervalinho de tempo há o equilíbrio de forças. E essa força aqui centrífuga só existiu, só apareceu, porque o meu sistema não é inercial. Tá? Muitos livros vão chamar de força fictícia. É a mesma sensação lá do elevador. Quando o elevador começa a subir, tem uma aceleração, né? Aí você se sente sendo lançado para baixo. Mas aí você olha, caramba, mas eu estou aqui, tranquilo, só tem a força peso atuando sobre mim, né? A força da gravidade, e a força que o solo exerce. Por que eu estou me sentindo mais pesado? Porque esse sistema, o elevador, quando está acelerado, ele não é um sistema em equilíbrio. Ele não é um sistema cujas interações externas sejam zero. Então, eu não posso dizer que esse é um referencial inicial. Então, surge uma força, que alguns livros chamam de força fictícia, que te empurra para baixo, porque o elevador está tendo uma força externa para cima. Então, para equilibrar essa força externa, surge uma força no sistema. E aí você se sente mais pesado. E quando ele está chegando no andar que você quer, ele vai freando, vai diminuindo a velocidade. E aí você se sente mais leve. Né? Ou quem mora em Brasília, já passou aí pelas tesourinhas, né? Então, quando está na descida, você sente um peso maior, dependendo da velocidade que você esteja. Tá? Mesmo que só tenha força-peso, né? E a força do asfalto sustentando o carro para cima. Então, quem olha de fora está falando o seguinte: caraca, não tem essa força que você está falando. Essa força aí é mentira. Aí você fala, não, mas eu estava dirigindo lá e senti uma força para baixo. E quando eu subi, eu me senti mais leve, eu senti uma força para cima. Mas quem está do lado de fora fala assim, não, nunca medi essa força. Nunca medi. Ah, e quanto você mediu então de cinemática? Ah, eu medi X. E você, dentro do carro? Ah, eu medi X também. Então, peraí, o cara do carro teve que compensar o sistema acelerado com outra força para que a cinemática fosse equivalente, porque a física é a mesma. A física é a mesma. Tá? Então, esses sistemas aí, que a gente chama de sistemas inerciais, são os sistemas que estão em equilíbrio, tá? Em que o somatório de forças é igual a zero. E isso acontece, né, pela primeira lei de Newton. Os corpos, quando estão em equilíbrio, estão em repouso ou MRU. E eles são os principais sistemas de referência que nós vamos utilizar a partir de agora.
Mas vamos ver caso como o do elevador, como esse da curva? Vamos ver. Mas vão ser casos mais simples. Tá? A gente está no curso aí de Física Básica, vão ser casos mais simples. Tá bom? Então, a inércia é isso. A primeira lei de Newton é essa. Tá? A minha quantidade de movimento ela é constante, ou igual a zero, ou diferente de zero, mas constante. Tá? Ela não muda. Tá? Beleza? E aí, na próxima aula, a gente vai ver o processo, né? Porque, por enquanto, a gente só está vendo o antes e o depois. Cadê? Aqui, ó. Por enquanto, eu só estou vendo o antes e o depois. O impulso atuando e variando a quantidade de movimento. Então, eu tinha uma quantidade de movimento inicial, depois do impulso, eu tenho uma outra quantidade de movimento. Tá? Deixa eu ver onde é que eu coloquei isso. Acho que foi mais para trás. Aqui, ó. Então, eu tinha uma quantidade de movimento inicial, apliquei o impulso, eu tenho uma quantidade de movimento final. Tá? Se esse sistema tem resultante igual a zero, ou está livre de ações de força, esse PF aqui, ó, ele é constante. E aí vai ser um MRU. Tá? Ele vai ser um MRU. Ou zero, né? Ou repouso. Tá? Ele vai ser um MRU ou repouso. Eu posso frear, né? Eu tenho um sistema em MRU, aplico um impulso contrário, e aí ele para. É o que o goleiro faria, né? É o que o goleiro faria. Vem a bola e ele aplica um impulso, e a quantidade de movimento que ele recebeu, ele aplicou na bola, tá? Para ela parar. Ok? Então, o impulso ele tem essa característica de analisar o que era... Analisar não, né? Mas modificar do antes para o depois. E durante isso aqui? Né? E a transição? Como é que funciona essa transição? Né? Qual é a taxa de variação da quantidade de movimento? A gente viu que o impulso atua em determinado tempo. Né? É uma força instantânea ali. Então, como é que é a taxa de variação da quantidade de movimento no tempo? É o que nós vamos ver na próxima aula. Então, já vou preparar aqui para a gente ver na próxima aula. Aqui. Vou escrever até força resultante. Tá bom? Então, a gente se encontra na próxima aula a partir desse tema aí da força resultante. Tá? Que é a segunda lei de Newton. Vou preparar. Segunda lei de Newton. Beleza, então. Até a próxima aula. Bons estudos. Fiquem com Deus.